O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, no transcorrer da nossa caminhada, a nossa vida ela é constituída do nosso passado e dentro do contexto do nosso passado, nós vamos vivendo o nosso presente. O que nós somos e o que nós vamos nos tornando diz respeito a tudo aquilo que nós vivemos no nosso chamado passado. O que nós agregamos ou não como maturidade da vida, o que nós vivemos enquanto as alegrias e também as tristezas da vida. As marcas que foram deixadas no nosso coração, na nossa história, as lágrimas que derramamos e também os sorrisos que tivemos no transcorrer da nossa vida. E a nossa concepção de vida do nosso passado passa também pelas pessoas que conviveram conosco. Essas pessoas nos ensinaram, essas pessoas nos ensinam e muitos vão continuar ensinando no transcorrer da nossa vida. O que nós temos essencialmente é somente o que nós chamamos de presente. O futuro nós temos a esperança de viver, mas nós somos um retrato daquilo que nós já vivemos. Nós somos ou nós nos passamos a limpo dentro daquilo que nós já vivemos. O espelho da vida, ele pode nos mostrar efetivamente quem nós somos e o que nós vivemos através daquilo que nós nos tornamos. O que nós carregamos em nós, muitas vezes, das nossas culpas, vão se tornando marcas que vão agregando ao nosso ser, à nossa pessoa. Nós muitas vezes nos perdoamos de alguns erros, muitas vezes nós temos dificuldade de nos perdoar de alguns erros. Nós trazemos muitas vezes em nós marcas desses pecados e trazemos muitas vezes como pesos no transcorrer da nossa vida. Alguns de nós têm a facilidade de apagar o seu passado, perdoar-se dos seus erros. Feridas que se abrem, feridas que nós conseguimos cicatrizar, mas alguns de nós muitas vezes não conseguem cicatrizar as feridas que traz da sua própria vida. Deixa-se sangrar por muito tempo na dificuldade de se auto-perdoar. A primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, ele vai nos falar de um Deus que nos dá um tempo novo, de um Deus que esquece o passado, de um Deus que esquece a fragilidade, esquece os erros, de um Deus que dá, a partir daquele momento ao povo, um tempo onde se vislumbra-se a vida, se vislumbra-se a alegria da vida. Deus, no caminhar da nossa vida, Ele dá-nos a possibilidade de vislumbrarmos uma vida nova. Deus apaga os nossos pecados, Deus cancela as nossas iniquidades, as nossas transgressões da vida. E nós muitas vezes temos a dificuldade de apagá-las. Muitas vezes nós temos dificuldade de ver a vida com a beleza que a vida vai oferecendo a cada um de nós no transcorrer da nossa caminhada. Quantas vezes a nossa dificuldade
de perdoar o nosso irmão do passado, torna-se para nós marcas que pesam no nosso coração e na nossa vida. Quantas e quantas pessoas tornam-se muitas vezes duras, amargas, no transcorrer da vida, pela sua dificuldade de exercer o sentido da misericórdia, o sentido da compaixão. São Paulo nos fala hoje de um encontro dele com Deus, um encontro de transformação, um encontro que a partir daquele momento mostra a São Paulo que tudo o que é da vida se perdeu, e ele não se arrepende daquilo que foi perdido, porque ele encontrou com aquilo que dá sentido para a vida dele, aquilo que vai agregá-lo no dia a dia da caminhada dele, no sentido novo da vida, de uma vida que se faz, não daquilo que o mundo lhe oferecia, mas daquilo que agora Deus lhe oferece, a ressurreição, a vida e a graça. No encontro que se tem a partir do momento que o homem passa a conviver com Deus, ou deixa com que Deus possa conviver com ele no transcorrer de toda a vida. Um tempo novo que se inicia de alguém que perdeu o seu passado, perdeu a memória do seu passado. Vive-se agora dentro desse tempo novo que Deus propicia a ele. Hoje nós nos encontramos com o Evangelho com uma mulher adúltera. No momento em que Deus apaga o pecado de alguém, Deus olha a vida de uma forma diferente, de uma lei nova, não uma lei antiga, mas uma lei da misericórdia, da gratuidade, da bondade de Deus, que olha no coração do homem, purifica o coração do homem e o perdoa de todas as dificuldades. Mas se Deus nos perdoa, se Deus não nos julga, se não pesa no olhar de Deus os nossos erros, por que muitas vezes para nós temos a dificuldade do perdão? Porque muitas vezes nós queremos apedrejar o nosso irmão que no transcorrer da vida cometeu os seus erros. Porque muitas vezes nós nos fazemos de juízes dos nossos irmãos. Vitor Hugo dizia: raspai o juiz e encontrarás o carrasco. Porque muitas vezes nós não somos só juízes, nós somos carrasco dos nossos irmãos. Porque nós olhamos o erro do outro, nós apontamos na ferida do outro. Muitas vezes nós fazemos sangrar no coração e na vida dos nossos irmãos a dificuldade e os pecados que ele comete no transcorrer da vida. Muitas vezes nós trazemos à praça pública o erro do outro, nós trazemos o nosso irmão numa forma de destruí-lo, de aniquilá-lo no transcorrer da vida. Padre Antônio Vieira dizia: a justiça está entre a piedade e a crueldade. O justo propende para a parte do piedoso, o justiceiro para a parte do cruel. Muitas vezes nós somos cruéis, nós não somos pessoas que agem na justiça da misericórdia. Quando nós olhamos a cena de hoje, ela se realiza numa praça. Só que essa praça está diante do templo. O templo é o local da lei, é onde a lei judaica se faz de uma lei severa. A mulher que traiu, ela deve ser apedrejada. Não uma lei de igualdade, porque o homem não era apedrejado, somente a mulher. A lei recaía somente sobre a mulher. São homens que levam aquela mulher a ser apedrejada. Muitos deles com erros que se tornavam grandiosos, mas eles levam ela para ser apedrejada, diante do templo, diante da lei de Israel. Quando Deus nos concede a lei sobre as tábuas a Moisés, Deus escreve com o seu dedo as leis ao seu povo. Jesus está ali, diante do templo, não dentro, mas Jesus está do lado de fora, porque ele não é a lei antiga, do olho por olho e dente por dente, ela é a lei nova, a lei da misericórdia e da bondade. Jesus escreve no chão, quando lhe trazem a mulher, imediatamente ele escreve no chão, ele escreve a nova lei, que é a lei da misericórdia, a lei da compaixão, não a lei que pesa com a crueldade, mas a lei que pesa com o olhar do amor, com a gratuidade do amor que deve se fazer presente naquele momento. E Jesus diz a eles, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus faz com que ele possa se olhar, ou eles possam se olhar dentro deles mesmos. Santo Agostinho diz, ele faz com que eles entrem em si mesmo. Exteriormente eles armavam ciladas, interiormente não olhavam para si. Eles viam a mulher adúltera, mas não examinavam a si mesmo. Nós muitas vezes olhamos o pecado dos nossos irmãos, mas esquecemos de olhar o nosso passado. Esquecemos de olhar as nossas transgressões, as nossas dificuldades, os erros que cometemos no transcorrer da nossa vida. Santa Madre Teresa de Calcutá dizia, quem tem tempo para julgar, não tem tempo para amar. E muitas vezes nós somos apenas justiceiros da vida,
Nós não queremos ser aqueles que amam, mas nós queremos ser aquele que pesa a justiça. Muitas vezes nós arrastamos os nossos irmãos com a nossa fofoca. Muitas vezes nós destruímos a vida do nosso irmão com calúnia. Muitas vezes nós temos o prazer de colocar numa roda de amigos ou de amigas a vida do outro. Colocar as dificuldades e os defeitos do outro. Colocar os pecados do outro. Que muitas vezes nós queremos ou nós apagamos da nossa memória que nós também somos pecadores, que nós também erramos e que Deus olha para cada um de nós com a sua misericórdia, com o seu amor e a sua bondade. Comove-nos a ação de Jesus Cristo, né? Em nenhum momento, quando ele olha para aquela mulher, ele coloca sobre ela uma palavra de desprezo. Ele não humilha a mulher. E nós muitas vezes humilhamos os nossos irmãos. Aquele que tinha o direito de julgar não julgou, ele amou, porque é dele a função de julgar, mas ele apenas amou. Nossa é a função de amar. Muitas vezes nós queremos apenas julgar, nós queremos apenas condenar. Não escutamos uma palavra de condenação de Jesus, mas apenas uma palavra de amor, de misericórdia, que a convidou à conversão da vida. Nem eu te condeno. Fique tranquila, o teu passado está apagado. Olha para o teu futuro. Nem eu te condenei. Destruí o que cometestes. Agora cumpre o que te ordenei, para que possais alcançar o que te prometi, que é a vida. E muitas vezes nós somos diferentes, né? Por que nós somos assim? Porque nós somos, ou temos a propensão sempre a querer destruir o outro. Papa Francisco diz que a misericórdia é o palpitar do coração de Deus, né? Se habita dentro de nós Deus, por que nós não deixamos o nosso coração palpitar como palpita o coração de Deus, né? Será que nos falta fé? A fé, como nos mostra hoje, é crer neste amor de Deus, que não diminui diante da maldade dos erros do homem, que não se dissipa diante da maldade do homem perante o mal, mas é capaz de transformar toda a escravidão, oferecendo ao homem a possibilidade da salvação. Ter fé é encontrar este tu de Deus, né? Deus que sustém e faz promessa a cada um de nós de um amor indestrutível. Mas para nós, muitas vezes, a maldade do nosso coração leva a esses atos no transcorrer da nossa vida, né? O nosso olhar, muitas vezes, maldoso, né? Quantas vezes nós somos maldosos, né? Maldosos no julgamento, maldosos com relação ao outro. Nós não sabemos como foi a vida do nosso irmão. Fernando Pessoa dizia, para você discordar de alguém, para você conhecer o que o outro pensa, basta discordar dele. Para você saber o que ele sente, é necessário ser ele. Nós gostamos quando falam da gente? Nós gostamos quando colocam os nossos pecados diante de todos? Nós gostamos de ser julgados pelos outros? Será que a dor do outro é menor do que a minha? Será que o outro não sofre quando eu falo dele, quando eu faço fofoca da vida dele, quando eu destruo a vida dele, quando eu calunio ele? Porque muitas vezes nós pegamos uma historinha assim e nós levamos ela adiante. Muitas vezes é até uma inverdade, mas nós levamos adiante. O que o vento leva, nós nunca mais catamos. A palavra que nós jogamos ao vento, nós nunca mais seremos capazes de contornar. Nunca mais. Nós destruímos o outro com uma simples palavra. Com um simples comentário maldoso, nós podemos destruir a vida do nosso irmão. No transcorrer da nossa vida, quem nós temos sido? Será que eu tenho sido o olhar da misericórdia ou tenho sido o olhar da crueldade? Será que eu tenho sido o olhar daquele que ama através da minha fé em Deus ou tenho sido o olhar daquele que odeia? Será que eu sou aquele que reconheço o meu passado em todas as minhas dificuldades? Ou sou aquele que me reconhece como um santo e me acha no direito de exterminar, de aniquilar a vida do meu irmão? Quem sou eu? O justiceiro ou a justiça de Deus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.